gente, sejam bem-vindos em mais um CNPJ Cast, o episódio das CNPJs. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Hoje sem o nosso roster oficial, o Marco Túlio está viajando, está lá nos representando lá em Joinville, numa visita lá na sede da Conta Azul. Hoje eu assumi aqui o bastão de conduzir o bate-papo de hoje. E um bate-papo extremamente especial, com um cara assim, sensacional. Ele formado em administração de empresas pela Milton Campos, pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, cara com mais de 10 anos de experiência aí na área de gestão de equipes de alta performance, seja na área financeira, tecnológica, comercial, um cara sensacional, mas o que o currículo desse cara não conta é que é um cara apaixonado por moda, estilo e ainda é DJ nas horas vagas. Seja bem-vindo, meu amigo Leonardo Dias, é um prazer te receber aqui no CNPJ Cast. Dejan, obrigado. Primeiramente, agradecer aí o convite, CNPJs. Vou repetir o que a gente falou no início da semana aí sobre a minha chegada aqui em Ibirité. Nunca fui tão bem recebido aqui na cidade, nunca fui tão bem recebido pelo empresariado, principalmente por você, pelo Djalma, pelo Túlio, e está sendo muito gratificante, Você falou vários pontos, não sabia nem que você tinha estudado tudo isso, moda e sobre o meu hobby aí de ser DJ, Estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar com você, conversar também com todo o público das CNPJs, Vamos junto aí nesse bate-papo. E pra gente é um prazer ter te conhecido também, O Léo hoje é o gerente da agência aqui de Ibirité, para quem não sabe, teve a inauguração recentemente aqui, terça-feira, Terça-feira, dia 18. Da agência do Sicredi, aqui em Ibirité. Então nós vamos falar muito de cooperativismo, muito um pouquinho também do Sicredi, mas antes, Léo, nós queremos conhecer um pouquinho de você. Conta a sua história, de onde você veio, o que você come, o que você veste. Somente o que você veste, que eu adorei as fotos lá, todas cheias de estilo no Instagram. Onde vive. Então, a coisa mais engraçada, eu nunca tive contato com Ibirité, apesar da gente estar muito próximo aqui na região metropolitana. Eu sou de Nova Lima, nascido e criado em Nova Lima, mas já me tornei aí um ibiterense. Ibiritense. Isso. De coração, Tá sendo muito gratificante. Sou morador, nascido e criado em Nova Lima, tenho 31 anos. Você já falou aí que eu sou formado em administração, pós-graduado pela IBS-FGV em gestão empresarial comercial, Já atuei por mais de 10 anos no mercado financeiro em algumas instituições, Sempre fazendo gestão de carteira e de pessoas na parte negocial e de alta performance, e já tive contato aí também com o mercado tecnológico, e a coisa mais engraçada desse mercado de tecnologia foi que eu achei que eu mudaria saindo do mercado financeiro, mas continuei nele, porque onde eu estava era a construção de aplicativos para sistema financeiro. Então tudo que a gente vê ali de pagamento, Pix, boleto, TED, tudo que for transacional, a gente criava, e lá também eu fazia gestão de equipes, tanto comercial quanto administrativo. Estou chegando aqui em Ibirité para conduzir a agência, mais nova agência do Sicredi aqui em Ibirité, e está sendo um desafio muito legal, porque nesse processo de chegada aqui em Ibirité a gente percebeu, dentro de um estudo que foi feito há mais de um ano, talvez um pouquinho menos, do potencial que a cidade tem para o cooperativismo. Então a gente traz um modelo de negócio muito diferente, trazemos um modelo de atendimento muito diferente, Às vezes a gente fica refém aí do sistema como um todo, e a gente traz um modelo que é o ganha-ganha, modelo humanizado, modelo principalmente relacional. Então estou chegando, estou contando muito com essa parceria, vocês também podem contar muito, a gente tem muita coisa para fazermos juntos. E o cooperativismo em si, eles nos dão essa abertura, de podermos criar pontes, Nada melhor do que criar pontes para a gente poder, obviamente, expandir os negócios. Então a gente inauguramos no dia 18, temos um jantar agora no próximo dia 6 de junho, para obviamente criarmos raízes dentro do município de Ibirité. Então esse é um pouquinho sobre mim, Os meus hobbies aí, o Dejan já contou um pouco, sou formado em mixagem, já fiz curso de moda também. Então, por isso pelo estilo das fotos ali, eu sabia que tinha alguma coisa. Por isso que talvez eu me visse dessa forma, Fiz alguns cursos de como portar, de como me vestir. Então, eu tenho esses hobbies aí de vestimenta, hobbies de música eletrônica. Sou um apaixonado e viciado em música eletrônica. E é muito disso, Eu gosto de aliar muito a parte negocial com a parte, obviamente, do nosso hobby de vida, porque as duas coisas muito aliadas, acho que traz um sucesso muito grande para a gente
durante a nossa estadia aqui na Terra, né? E é isso, Deja. Não, legal, legal. E sejam bem-vindos oficialmente, né, aqui no CNPJ Cast também, sendo ali o primeiro de muitos que a gente ainda vai fazer aqui, viu? Nós vamos bater muito papo ainda. Vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano, dia 22 de maio, faz um ano. 22 de maio, nosso podcast. Primeira vez do Sicredi em Ibirité, quem sabe a gente abre outras agências. Sua primeira vez. Minha primeira vez como hoster. Minha primeira vez no podcast oficial assim. Então tá sendo a primeira vez para tudo, de todo mundo. Vai ser um sucesso. Léo, e para quem ainda não conhece como é que funciona o Sicredi, conta um pouquinho da história da cooperativa, né? Uma cooperativa centenária. Explica pra gente aí como é que é o Sicredi. O Sicredi, muita gente às vezes acaba confundindo o Sicredi com algumas outras instituições, né? O Sicredi é um modelo de cooperativa, né? A gente atua com o cooperativismo, né? Em si, o Sicredi ele tem 120 anos. Ele nasceu no município de Nova Petrópolis, né? Que é no sul do nosso Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E a nossa cooperativa em si ela tem 108 anos, né? Que é a região Centro-RS, Rio Grande do Sul, e MG, Minas Gerais, nascido e criado no município de Santa Maria, né? Santa Maria, para quem às vezes não conhece, é o município onde aconteceu aquele desastre da Boate Kiss, né? Mas tem um grande potencial quanto agro e etc. Então, a gente vem do sul do Brasil, né? Foi fundado por um padre. Esse padre, obviamente, ele criou junto com seus grupos ali dentro de Nova Petrópolis essa questão da cooperação, né? Então, o Sicredi, ele tem, por exemplo, um market share dentro do Rio Grande do Sul gigante, né? Que muitas vezes até supera os bancos estatais ou o banco estatal que está lá dentro, né? Tamanha a cultura e tamanho o afinco, né, que a população tem com o Sicredi dentro do município, né? Dentro de 2018, 17, 18, o Sicredi começa os estudos para expandir os seus negócios, né, para os municípios de Minas Gerais, né? Então, hoje o Sicredi, além de atender uma grande parcela, a nossa cooperativa atende uma grande parcela do Rio Grande do Sul, dos municípios ali do interior, esse estudo fez com que a gente fizesse uma expansão para os municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. E a partir desse estudo, nós inauguramos 2 agências dentro do estado, né, que foi inicialmente em Belo Horizonte, na área centro-sul ali, que foi a região da Savassi e foi a região dos funcionários, né? Às vezes as pessoas linkam Savassi e funcionários é a mesma coisa, mas funcionários é uma coisa, Savassi é uma outra coisa. Então a gente inaugurou essas 2 agências, né? E foi até um plano inicial para ver como que seria o comportamento, né, dos munícipes, um comportamento principalmente da população de Belo Horizonte para com a chegada, né, do Sicredi aqui no estado. O sucesso foi tanto que na sequência a gente foi inaugurando outras agências, né, como Pampulha, como Sabará. Inclusive Sabará foi inaugurado em fevereiro desse ano, no Carnaval. A gente inaugurou, por exemplo, Nova Lima, a gente vai inaugurar Ribeirão das Neves, vamos inaugurar Venda Nova. E nesse projeto, por exemplo, hoje Minas conta com quase 12 mil associados, né? Uma parcela significativa para quem está iniciando, né? A gente aqui não chama o cliente de cliente, a gente chama o cliente de associado. Eu vou contar melhor por quê. E dessa parcela a gente está percebendo um crescimento muito grande, né? De como que o mineiro está percebendo o sistema cooperativo, né? Lá em São Paulo eles dizem muito, se dá certo em Minas Gerais, dá certo no Brasil todo, né? Mineiro é o pessoal mais desconfiado. A política café com leite ali, coisa, né? Isso é um desafio mesmo. É um desafio muito grande. A gente percebeu que se dá certo aqui, poxa, se deu certo lá e está dando certo aqui, vamos expandir isso. E a gente começou nesse processo de expansão. Estamos expandindo agências para a nossa região metropolitana inteira, né? São José da Lapa vai ser um município que vai ter, Ribeirão das Neves vai ser um outro município que vai ter. E a gente tem até o final desse ano, de 2023, uma estimativa de inaugurar mais 10 agências, né? Isso aí vai gerar mais de 50, por exemplo, contratações. A gente sempre foca nas contratações locais, né? Obviamente nem todo mundo vai ser da localidade, mas uma grande parcela precisa ser da localidade, muito em função da questão do cooperativismo, né? É o fomento da economia. Se a gente fala tanto de fomento da economia, o que isso significa? Contratações de pessoas da localidade, contratação de prestadores de serviço da localidade. Você esteve conosco, por exemplo, na inauguração do dia 18, 100%, né, das pessoas que foram contratadas ali, do fotógrafo, à iluminação, ao som, ao músico, ao buffet, etc., eram pessoas do município de Ibirité, né? Porque a gente precisa necessariamente fazer esse fomento. Se a gente é uma cooperativa, o que a gente tem diferente do processo institucional, né, dos grandes bancos?
é a questão da proximidade, né? Então a gente está nessa crescente, né? A cooperativa hoje ela tende a se expandir muito no mercado nacional, né? E principalmente, obviamente, no nosso estado. Esse crescimento ele passa muito por uma questão também de trazer um pouco da cultura gaúcha para com a cultura mineira, né? O mineiro ele é mais desconfiado, o gaúcho às vezes ele é uma pessoa mais técnica, tanto que lá no sul, como eu falei, o market share é tão grande que você não precisa fazer nenhum tipo de campanha de marketing para falar do Sicredi. Aqui, como a gente está chegando, a gente precisa fazer essa campanha para mostrar realmente a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Uma coisa muito importante que dentro desse processo de visão, missão e valores, a gente tem um slogan que é o simples, o próximo e o ativo, né? Simples nas nossas ações, nas nossas formas de ser, próximo nesse contato que a gente tem que ter sempre com a comunidade, né? E ativo em tudo que a gente se propõe a fazer, né? Então tem sido muito bacana, a gente tem sido muito bem recebido aqui no estado, né? E o Sicredi tende necessariamente a querer e a fazer com que negócios, pessoas quanto associados cresçam junto com a gente. Até porque, como eu falei no início, aqui não existe cliente e sim associado. Você entra como dono do negócio. Então você se associa, tudo que é feito em termos de ganho financeiro, no final do exercício ali do ano, né, 2022 e agora 2023, isso retorna para o nosso associado também em forma de lucro. Fora que tudo que a gente também, é muito importante salientar isso, tudo que a gente tem no exercício do ano corrente, que foi gerado de lucro, de resultado pelo Sicredi no município, 1% desse capital, por exemplo, ele é retornado para o município em ações. Fora as ações que a gente obviamente também patrocina, né? Se você tem, por exemplo, vamos falar em setembro, que é o Dia da Criança, a gente consegue se aliar ou se associar a grupos que necessariamente fazem a diferença na comunidade para aquele dia, seja com brinquedos, seja com livros, o Sicredi também apoia essas causas, né? Então é legal, né, a gente não ter o recurso que é produzido no nosso país ser levado para fora. Ele fica direcionado sempre à nossa comunidade, né? Então o Sicredi é isso e muito mais, né? Convido a quem está nos assistindo, a quem está nos ouvindo aí também, a entrar um pouco lá no nosso site e ver um pouco ou muito mais do que a gente faz aí no nosso mercado financeiro, né? Legal. E, né, sendo um pouquinho até mais prático assim no dia a dia ali, pensando para quem já só tem aquela experiência de banco tradicional tal, né, o que você colocaria aí como principais diferenciais mesmo ali da pessoa que quer sair do banco tradicional e vir para uma cooperativa? Então, a gente pode falar de números, como a gente pode falar também de outros vários aspectos, né, das diferenças entre o sistema bancário convencional e as cooperativas de crédito, né? A gente tem, por exemplo, taxas de juros mais compactas, né, dentro de uma realidade financeira do país nosso. Então não dá para a gente cobrar uma taxa de juros altíssima, sendo que a gente está falando de cooperação. Então a gente tem taxas de juros justas, né, porque você é sócio. Então eu também não posso necessariamente te cobrar uma taxa de juros exorbitante dentro do mercado. Então a gente tem esse exemplo que eu acho que é muito factível, né? O mercado em si, as pessoas, as empresas, elas buscam, obviamente, recursos. Elas sabem que vão pagar por aquele recurso, né? Porque tem todo um custo de captação, sim, mas elas querem também que seja justo, né? Outro ponto, convido também para as pessoas entrarem nas nossas agências para poderem ver um pouco do modelo, né? Ficou linda a agência daqui. Ficou linda, essa é uma. Nossa. Você imagina as outras várias que a gente tem, né? São mais de 2.400 agências espalhadas pelo território nacional. São agências que não têm, por exemplo, porta giratória, né? As portas elas são abertas. As agências não têm um horário fixo, né, como é estabelecido de abrir às 10 e fechar às 4. Você chegar às 8, chegar às 9, se você quiser chegar às 17, às 16, você vai ser atendido, né? A gente funciona como se fosse um escritório de negócio, né? Tanto que o nosso modelo relacional, as mesas são redondas, né? Não é porque a gente quer parecer uma startup ou uma fintech, não. A gente quer que você sente do nosso lado quando a gente estiver falando de negócio, né? Ou do nosso lado, ou próximo, porque a gente quer mostrar para você o negócio que vocês estão fechando. Não, o associado ele está entrando, ele precisa ter essa capacidade. A gente, por exemplo, tem um programa que chama Boas-Vindas. O que é esse programa? Que a gente insere para o associado todo o processo da cooperativa. Se ele está abrindo uma conta, como que é aquela conta? O que ele vai ser teoricamente cobrado? Quais produtos e serviços ele está contratando? Quais os produtos ele tem direito ou possibilidade de contratar no futuro. Então a gente tem esse modelo relacional justamente para trazer transparência, né,
junto ao associado. Um outro grande ponto também que a gente pode citar é o modelo gerencial das carteiras, né, do gerente. Ele não enfoca na questão só do negócio, só do resultado. O enfoque ele vai sempre em cima de se relacionar com o associado. O que é se relacionar com o associado? É entender a necessidade dele. Né? O que é entender a necessidade dele? É você não imputar produtos e serviços que não tendem a ser da capacidade financeira dele ou necessariamente ele não tem necessidade daquilo. Então, aquele famoso consórcio que o gerente do banco tradicional te força a contratar, aí lá no Sicredi não vai ter. Se você chegar para a gente falar, Léo, eu tendo a trocar de carro, qual que é o primeiro ponto que a gente precisa entrar? Prazo, eu vou trocar daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 2 anos, para a gente poder entender. Às vezes você quer o financiamento de veículo, não é um consórcio. E aqui a gente não tem essa questão de bater meta. Claro, somos uma cooperativa, temos negócios a entregar, óbvio, como qualquer tipo de negócio em si. Mas a gente precisa entender a capacidade financeira daquele associado e principalmente a necessidade dele. Jamais imputar um serviço porque é necessário fazer. Não, então a gente trabalha com um processo de ganha-ganha. Nós temos o produto, o associado tem a necessidade, por que não aliar a sua necessidade ao que a gente tem? E essa parte é muito importante citar também, porque no modelo de proximidade a gente foca muito na questão relacional. A questão relacional vai muito além de ter uma agência bonita, né? Você citou, a nossa agência está muito bonita. O modelo relacional você contratou, você tem todo um pós-venda. Não é um pós-venda, por exemplo, de carro, que daqui a 5 anos vence, não. É um pós-venda de você ser acompanhado. Léo, agora eu preciso contemplar essa carta. O que eu preciso fazer? A gente tem toda uma área de suporte. Léo, eu contratei um financiamento. Tem um seguro? Vamos cotar. A gente está entre as melhores opções aí de seguro? Estando, vamos fechar. Né? Então a gente trabalha muito com esse modelo de fugir um pouco do gerente só procurar o associado ou o cliente quando existe a necessidade. Não, a gente também não vai fazer da necessidade do cliente, né, a entrega de meta. De forma nenhuma. Então esse modelo de cooperativismo, do associado ser dono também, a gente acaba vendo que ele tem um potencial muito grande, né, de ganho para todas as partes. Né? A gente ganha, o associado ganha e se torna muito transparente. O Djalma, né, o seu pai citou na nossa inauguração, que é o modelo Clean. Né? Esse modelo Clean ele é muito importante, você não tem nada a esconder, está tudo visível, porta para a rua, e isso traz um ar de que, poxa, eu posso confiar. E o Sicredi, como eu citei, a nossa região tem 108 anos, né? Então, para quem não conhece, a gente já tem um alicerce muito grande dentro do mercado. Isso é muito bom. Não tem aquela coisa, nossa, deve ser muito recente, foi uma empresa recém-criada, não. Estamos há 108 anos. Não é igual esses bancos digital que tem 1, 2 anos só que são lançados aí. Não em tom de crítica. Não que é crítica, mas é só uma comparação, né? Porque uma empresa centenária para uma empresa de 2, 3 anos. Só muda o modelo. Né? Diferentemente, por exemplo, das grandes instituições que estão fechando agências, o Sicredi está na linha inversa. A gente vem abrindo agências. Eu percebi que aqui em Birité, por exemplo, diferentemente de regiões que eu já conheço aqui do estado, tem um centro próprio da cidade, né, porque precisamos ter um centro no município, mas você tem outros vários bairros que, se falassem assim, esse bairro é centro, eu concordaria. Porque você vê a capacidade, como que a comunidade ali conseguiu criar comércios, conseguiu criar escritórios. Então, nesse processo de crescimento, de abertura, quem sabe daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, o Sicredi abra novos estabelecimentos, novas agências dentro do próprio município. Porque tende a gerar, né, um resultado muito positivo para dentro da comunidade. Então, são pontos assim que a gente traz. Claro, tem vários outros que a gente poderia citar aqui, mas eu acho que essa parte de transparência, de comunicação, do modelo relacional, a agência ser mais clean, não ter porta giratória, taxas mais justas, o cliente ser dono, né, o associado ser dono ao invés de ser apenas um cliente, são tópicos e são pontos que fazem muita diferença e trazem essa diferença de um modelo para o outro. Né? Não, é sensacional isso, Léo. Eu acho que é justamente por isso que eu acho que teve tanta sinergia assim, desde a primeira vez que a gente conversou, que o propósito das CNPJs é ajudar os nossos clientes a alcançarem o sucesso. E você vê o propósito do
uma cooperativa que realmente gera lucro através de ajuda, e não só ajuda dentro daqueles que fazem parte, mas de todos os stakeholders que estão em volta, porque não adianta nada você não olhar para a comunidade, não olhar para os fornecedores, não olhar para os clientes, né, não olhar para as pessoas que estão ali envolvidas. Então você tem que conseguir fazer, né, uma forma de contribuir e ajudar, né, todo aquele ecossistema que envolve, né, o seu negócio ou a sua instituição. E eu acho que isso é algo que a gente precisa fazer, né, como evolução, né, porque, querendo ou não, a gente vive passando por uma fase onde o capitalismo ele foi um pouco meio distorcido, né? Muito. Aquele famoso, os empreendedores têm que maximizar os lucros a qualquer custo, né? Aproveitando o máximo possível dos colaboradores, tentando sugar o máximo ali dos seus fornecedores, né? Aproveitando o máximo dos clientes, né? Muita empresa nunca se importou tanto. A gente vê hoje, esses últimos tempos, que a gente vê falar de experiência do cliente. 5 anos atrás, 3 anos atrás, ninguém se preocupava nisso. Então essa evolução, NPS e tal, né? Essa evolução que tem acontecido, isso casa muito com o cooperativismo, né? Mas principalmente ali com o que o pessoal fala ali de um capitalismo consciente, né? Eu gosto, né? Um pouco dessa ideia, mas que linka muito com o que o Sicredi traz. Sim. Não é uma cooperativa para gerar lucro e crescimento só para os cooperados, é para toda aquela região. Então, isso deu essa sinergia. Desse primeiro momento que a gente conversou, eu falei, pô, CNPJ tem que ser parceiros desses caras, porque faz todo sentido para a gente. Faz muito sentido. Né, para a gente conseguir estreitar aí o relacionamento e colocar os nossos clientes mais próximos também, né, desse crédito, para fazer esse processo de ganha-ganha-ganha, né? Porque tem que todo mundo ganhar. Isso que você cita é muito importante, porque o capitalismo em si, eu adoro o capitalismo, acho que a gente está aqui no Brasil... Empresários, né? Não tem como não gostar, mas existe muitas vezes essa distorção, né? Só um lado ganha, ou eu brincava muito com um grande amigo meu, a gente discute muito essas questões de negócio, o ganha mata, o ganha torcida, não, tem que ser o ganha-ganha. O capitalismo, de fato, se você pegar ele na lei do negócio, ele é um processo onde as pessoas conseguem crescer juntas, né? Sim. E querendo ou não, o cooperativismo traz isso de volta, né? Remonta isso. Sim. Hoje, por exemplo, um dado, o cooperativismo no Brasil, ele representa 6% de todas as ações no Brasil. Somos um país aí intercontinental. Pouco, né? Intercontinental. O Brasil ele poderia ser subdividido em outros 4 países, se você parar para pensar. Sim. Pega a América do Sul, a gente basicamente abocanha Uruguai, todos os outros países. Extremamente pequenos. Muito pequeno. Então a gente tem basicamente um transatlântico nas mãos. E você para pensar da dificuldade das pessoas entenderem, né, a cooperação, somente 6% disso dentro de um país tão intercontinental. Às vezes eu fico um pouco chateado de ter que sempre citar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos hoje, junto com a Europa, você pega 50%, dependendo, 60% da população atua em algo. Quando eu falo atua, né, é linkado, é associado a alguma coisa voltada para o cooperativismo, né, sabe da importância. A gente tem aí as cooperativas de leite, de combustível, de transporte, e eu acho que as pessoas, necessariamente no geral, têm que, além, né, de se associar, né, a instituições nesse sentido, também fomentar isso na comunidade. Porque a partir do momento que você, dentro do seu bairro, vincula um grupo e esse grupo tenta fomentar algo que o próprio bairro faz, cara, isso é associativismo, né? Isso começa você necessariamente a cooperar com o outro. Então, isso é muito importante. Claro, sem perder o viés do capitalismo, que é importante sim para um crescimento dentro da sociedade, dentro, obviamente, do país também, mas acho importante, né, a sociedade começar a pensar também nesse crescimento, né? E se associando sempre a algo que faz sentido na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, porque você vai ver que é prazeroso, né? A gente tem programas, por exemplo, Educação Financeira, Programa Crescer, que são programas que foram introduzidos no Sul, né? Hoje, vários colaboradores do Sicredi, no Sul do Brasil principalmente, entram para a cooperativa por meio desses programas. Tipo, o Sicredi esteve na minha escola há 5 anos atrás, falando, né, da cooperação na ponta do lápis. E hoje a pessoa está dentro do Sicredi, feliz da vida, porque entendeu o intuito de ser da questão da cooperativa e do cooperativismo.
né? Isso na veia. Então a gente tem esses programas, né? Às vezes eu percebo muito que trazendo do Sul para Minas, às vezes parece uma coisa muito boba, né? Vamos falar de educação financeira, a gente não precisa disso aqui não, tá tudo tão... A gente vai ver que precisa. Precisa muito. A gente precisava de ter isso no ensino fundamental. Então você pega uma instituição, uma cooperativa de crédito, querendo dar isso gratuitamente para empresas, para a escola, é muito importante, né? Porque a gente gira a roda. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente acaba, se a gente não faz esse processo de educação financeira, né, para os jovens aí, para os adolescentes e tal, acaba que eles vão se tornar um adulto que não sabe gerenciar direito financeiro, podem se, né, de certa forma não ter uma boa gestão ali, se perdendo ali em questões de cartão de crédito e tal, porque hoje é fácil se perder. É o que a gente mais escuta. É o que a gente mais escuta. Nossa, eu peguei o cartão da minha amiga emprestada e tal, né? Uma confusão. E ainda vai para um outro lado que eu acho que também tem que ser avaliado, porque são esses jovens que vão empreender depois. E aí isso para o empresário não saber o que é uma boa gestão financeira pessoal, ele acaba não também tendo da empresa. E aí você começa a ter naquelas empresas onde o sócio mistura contas, né, de pessoa física com jurídica, não acompanha ali o princípio da entidade, faz aquela salada de fruta. A gente aqui na contabilidade fica louco tentando conseguir fechar. Automaticamente isso aumenta, né, o risco de sonegação, porque o cara não entende a importância que tem, né, a tributação para a sociedade. Então isso acaba gerando todo um leque de prejuízo social. Totalmente. Sendo que pode ser resolvido por quê? Por uma questão de uma educação financeira lá na base. Então aí mais um ponto de sinergia, né? E é uma coisa muito simples, né? Porque você para pensar, os jovens de hoje, com o marketing digital, com as redes sociais, eu brinco que aos meus olhos está tudo muito mais fácil. Porque você vende hoje um brigadeiro, você não precisa mais vender no sinal. Sim. Você pode criar uma rede social para falar do seu brigadeiro e isso de alguma forma vai escalar e você vai conseguir vender. Mas se a gente conseguir ajudar esse jovem, né, que está escalando o seu negócio com uma educação o que é o seu capital de giro, sabe? Isso é muito importante, porque você traz para ele uma realidade que às vezes ele não tem. Ele sabe muito bem fazer o brigadeiro, mas não sabe muito bem gerir as finanças. Então isso é muito importante. O jovem de hoje é o futuro lá na frente também do Brasil. Com certeza absoluta. E esse é uma das coisas que a gente aqui na CNPJ quer muito. E esse podcast talvez ali o embrião desse braço educacional que a gente quer criar na CNPJ, porque a gente entende que a sociedade demanda, tem uma necessidade muito grande de educação financeira, política, comercial, de marketing, tudo que envolve ali, né, agora puxando ali um pouco para o empreendedorismo. Isso é uma necessidade que eu vejo assim em quase 90% dos empreendedores. Hoje o CNPJ tem o quê? Hoje a gente está caminhando para 315 clientes mais ou menos. Eu estou para te falar que a gente deve ter entre 3 a 4 clientes que fizeram um plano de negócio. Que é a primeira coisa que a administração nos ensina. E a grande maioria dos empresários, eles acabam se tornando empresários ou por necessidade ou por oportunidade. Mas poucos se preparam para isso. Por um momento. Né? Agora, se essa preparação já fosse na base, como cidadão, de saber gerenciar melhor suas finanças, saber gerenciar um pouco melhor, saber utilizar melhor, seja as redes sociais, seja para o marketing pessoal, né? Ou seja como relacionamento, eu tenho certeza que isso ia contribuir também. Sim. Ia ser talvez suficiente? Não, mas já era talvez a porta que iria fazer ali a abertura de curiosidade, o cara se tornar um pouco mais curioso sobre aquele assunto, começar a se envolver um pouco mais. O cara, igual você deu o exemplo aí da pessoa que faz ali o brigadeiro, se ele já começa a entender um pouco, ele já começa a ver um vídeo no YouTube, que hoje o conteúdo está muito fácil, é só a pessoa ter um pouquinho de curiosidade para buscar. Está na mão, exato. E isso automaticamente vai gerar pessoas melhores, empresários melhores, com melhores empresários geram empregos melhores geram, né, uma sociedade melhor e tudo se torna... Vai girando. É uma renda. E isso que você cita é muito importante, porque paremos para pensar, vamos pegar CNPJs, né? A gente falou do Sicredi, mas peguemos vocês mesmos. O trabalho que vocês fazem vai muito além de ser somente uma contabilidade. Vocês fazem todo o fluxo de gestão, né, daquele cliente, e isso é muito bom, né? A escola, por exemplo, a gente falou disso de educação, ela nos ensina que a gente é bom numa coisa e, obviamente, às vezes a gente é ruim em outra. Mas a escola pega o que você é ruim, cara, potencializa o que você é ruim.
Esquece o que você... Vai fazer a aulinha de reforço lá. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que sofri muito com isso. Era muito bom em me comunicar. Eu sempre fui do fundo, tá? Que fique claro aqui. E aí o pessoal pegava muito no pé. Cara, Léo, você tá muito ruim aqui, nisso aqui. Você precisa potencializar. Hoje, por exemplo, atuo numa instituição financeira. Você perguntar se eu sou ótimo em matemática, não sou um dos melhores. Mas sou muito bom em entender a necessidade, me comunicar e conseguir ter um contato com o outro, né? Gerar ali rapport dentro dessa comunicação. Mas, é o que você falou, é uma busca, né? Você pode não saber sobre aquilo, mas você tem lugares para buscar, você tem empresas necessariamente que podem te apoiar, né? CNPJs eu tenho certeza que faz isso muito bem. O Sicredi, os nossos gerentes também fazem isso muito bem para entender, porque quando a gente fala que vai trazer uma conta de pessoa jurídica para dentro de casa, a gente quer entender também o que você faz, o que você produz, como que é seu fluxo hoje, o que a gente pode te apoiar. Você precisa de uma consultoria? Nós temos hoje um back-office, né, gigante, né, que, por exemplo, quer falar sobre investimento. O gerente, às vezes, ele vai ser mais generalista, mas a gente tem uma equipe por trás que ele pode entrar com você a fundo nos tipos de faixa de investimento. Poxa, tem uma série de serviços e de produtos, etc., que casam muito, né? O Sicredi, obviamente, propõe a fazer no mercado e o que vocês também propõem a fazer no mercado. É já dar uma gestão completa, um banho de loja ali para esse novo empreendedor, né? Isso é muito legal. E você vai contando assim e o processo de sinergia só vai aumentando. Sim. Você falou ali do processo de boas-vindas que vocês têm. A gente tem o nosso processo de onboard do cliente, que quando a gente lançou isso há 4 anos atrás, nenhuma empresa de contabilidade tinha. Né? Eu sempre fui do mercado, sempre tive muito contato com os contadores. Quando a gente via, nós estamos estruturando nosso processo de onboard. Que isso? Mas como assim? Não, o que é onboard? Eu fecho com o cliente aqui, eu preciso integrar ele dentro da minha realidade. Eu preciso fazer um processo de equiparação de expectativa, porque é uma tendência que o comercial sempre levanta a expectativa do cliente. Então a operação tem uma tendência de talvez não entregar essa mesma expectativa que o comercial gerou. Então o onboard precisa fazer essa equiparação, esse equilíbrio. Né? Então, né, sinergia, a gente tem a parte de experiência, que é o que você falou ali, muito próximo dos gerentes, que é a pessoa que faz o relacionamento, que está na frente. Mas se tiver uma dúvida um pouco mais técnica, nós temos toda a equipe operacional por trás. Então, assim, é a tendência de você conseguir gerar algo que você consegue equilibrar as qualidades de todos os indivíduos, igual a gente falou. É como se fosse um time de futebol. E a experiência em si está em tudo. Né, pessoas em todas as posições. Não adianta só ter um atacante muito bom e o resto do time que não funciona. É um grupo, né? Um time ganha jogos, elenco ganha campeonato, né? E é muito isso. A experiência hoje do cliente, eu como usuário, né? Eu, por exemplo, acabo me comunicando e fazendo muitos contatos, muitos amigos, muito em função necessariamente de experiência. Quando você é bem atendido em tal lugar, você, além de voltar, você vai indicar. Quando você é mal atendido em algum lugar, o produto pode ser ótimo. Às vezes o produto é ótimo, mas você não tende a voltar porque a sua experiência não foi boa. Não porque a pessoa não sabia. Às vezes a pessoa realmente não vai ter a informação na hora, mas o tratamento, né? Então essa parte de experiência, de NPS, eu acho que talvez dos últimos 5 ou até um pouco menos, tem trazido uma frente, né, de trabalho. Hoje as empresas investem muito em experiência do cliente, né? O CS, o CX, para necessariamente mostrar que ele é importante, né? Igualmente a instituição, ele também é importante para o trabalho que está sendo executado. Então isso é muito legal, né? A experiência do cliente como um todo, o NPS, ele dá um retorno, um feedback. Poxa, eu dou um 9 para você pelo atendimento de fulano, ciclano, beltrano, mas eu também acho que vocês poderiam ter isso, porque tem coisa melhor do que o seu próprio cliente falar onde você pode melhorar, sem você precisar contratar uma consultoria que vai vir bagunçar todo o processo e às vezes não vai te dar a mesma percepção que o seu próprio cliente. Então isso é muito legal. Quem tá lá na ponta, né, sentindo a dor, né? Exato. Então, né, eu concordo super com você. Acho que a melhor forma de aprendizado que a gente tem é com o nosso cliente. Sem sombra de dúvida. A questão é que muitas das vezes a gente não pergunta. Não. A gente não pergunta para ele. O que eu posso fazer para te atender melhor? O que eu posso fazer para melhorar no meu serviço? E é uma coisa que o Sicredi prega muito. Terminou um atendimento, fala do NPS. Tem alguma melhoria? Tem algum ponto que eu deixei de falar? Porque, claro, gente, às vezes a gente está falando tanta coisa, a conversa vai indo para uma outra zona que às vezes a gente esquece, mas é sempre deixando ali um contato, porque às vezes o seu associado ou o seu cliente, por exemplo, ele vai ter uma ideia
para te dar no curto, no médio ou longo prazo. Naquele momento ali, talvez não gerou esse lead. Mas é sempre muito importante a gente deixar essas portas abertas nesse sentido, porque você vai vendo que ele soma muito para dentro do seu processo, ele soma muito para dentro do seu negócio, né? Então isso é muito legal. Eu acho que esses modelos diferenciais que a gente tem proposto no mercado é muito em função disso, né? A gente vê a necessidade do associado, do usuário, do cliente, a gente percebe a mudança da forma de consumo, né? A gente vem desse viés da tecnologia. Se a gente parar para pensar que há alguns anos atrás todo mundo queria ter conta só digital, passou aquela ideia, conta digital. De algum tempo para cá as pessoas querem voltar para o modelo transacional de ter agências e etc, de ir até agências, mas eu vou até você ou eu me relaciono com você, né? Sem ser de forma virtual por chat, mas sim com um ser humano ali. Agora tem um chatbot, etc. Mas eu preciso que você tenha um atendimento diferenciado, porque se a gente abre as portas aí do mercado, né, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 que oferecem o mesmo serviço que você, commodity. Sim. Mas o que é seu diferencial? É o que a gente está falando, é o atendimento, é o entendimento da necessidade, é o modelo de se relacionar. Então isso tudo a gente prega muito no nosso dia a dia para a gente ser efetivo no que a gente faz, né? A gente falar e fazer, não falar e não fazer. Então esse modelo nosso, por exemplo, prega muito isso tudo que você disse aí. E outro ponto também que ajuda a gente a mostrar o tanto que isso é importante, né? É que, né, a gente é empreendedor e queremos sempre que as nossas empresas cresçam, né? E investir muitas das vezes em experiência do cliente, cara, o dinheiro que eu estou gastando aqui eu poderia estar investindo em mais marketing, comercial, mais prospecção, mais venda, mas não existe venda melhor do que a venda de relacionamento. Tanto que é uma tendência hoje da gente deixar de ter funis de venda, né? Que era um processo ali de funil, onde a pessoa entrava e ia eliminando e ficava alguns embaixo, para a gente ter uma circunferência de venda, a gente fazer com que o cara seja ali, ele entra dentro de um processo circular, né? Onde ele está sempre consumindo. Exato. Né? Isso é você conseguir ter uma boa experiência para o cliente e depois ir pensando em novos produtos que você pode criar para esse cliente que já tem uma excelente experiência, né? Que aí a venda para ele vai ficar muito mais fácil. Muito. Você fala de consumo e dessa questão de circunferência ao invés do funil, né? Eu, por exemplo, nunca fui um grande adepto do funil, porque eu acho que você perde muitas oportunidades, né? Sem perceber, por aquela viseira que se coloca. O objetivo do funil é eliminar o máximo possível. E na verdade comercialmente deveria ser o inverso. Hoje, por exemplo, se a gente citar, eu tenho um produto, por exemplo, do próprio Sicredi. O Sicredi tem um produto e tem um outro que eu falei que deveria ter. Eu tenho um pug, um cachorrinho, e ele tem um seguro saúde. Porque eu pago um determinado valor que é muito em conta. Se eu preciso consultar ele com o veterinário, eu não vou ser surpreendido de ter que pagar, por exemplo, uma consulta de 300, 400 reais, por algum motivo. Então, isso é eficaz? É eficaz. Eu posso consultar pelo Brasil inteiro, é como se eu tivesse uma carteirinha de um convênio médico particular. Isso é legal, é legal. Um outro produto que tem feito a diferença muito, que o Sicredi logo vai implementar, é o seguro de telefone. Cara, você vê hoje o tanto que de roubo, de furto, de assalto, perdas e etc. que a gente tem dentro do nosso dia a dia. Então você percebe que até a forma você falou de novos produtos, né? Até a forma da cooperativa, do sistema se comunicar vem mudando. A gente vem linkando conforme o modo de consumo do usuário. Então você sai, por exemplo, somente do seguro patrimonial, do seguro auto, do seguro de vida. Você já passa para um seguro para um bem, necessariamente dito um telefone, um notebook, etc. E até para o seu próprio cachorro. Então a forma de você consumir mudou também. E dentro do processo de funil, por exemplo, que você citou, talvez a gente não conseguiria atingir um cliente que, porventura, lá no funil no início foi descartado, porque com a nossa viseira ele não valeria a pena para um determinado produto ou serviço. Dentro desse processo circular, alguma coisa ele vai poder usar, porque no dia a dia alguma coisa você vai ter ali que cabe dentro do seu orçamento, que cabe dentro do seu processo, né, de consumo. Então isso é muito legal também, essa mudança. E aí é o relacionamento, é a melhor experiência do cliente, é estar mais próximo dele que vai fazer com que você enxergue essas oportunidades. Exato, é proximidade. Então eu brinco que hoje um dos melhores investimentos que tem é você conseguir estar sempre melhorando o relacionamento com o cliente. E esse cliente que sai bem, ele acaba também de alguma forma indicando, né? Com certeza. O boca a boca ainda é muito importante, né, gente?
Se eu indico alguém, se eu me reúno com alguém, se eu faço uma reunião com alguém, se eu faço um jantar com alguém, gera network, gera lead. Você está com 10 pessoas, pelo menos, sei lá, 10% de quem está ali vai querer, vou pesquisar. Vou conversar com o Léo, vou conversar com o Dejan, porque o negócio dele talvez seja importante para mim. E o Sicredi prega muito isso. Eu falei um pouco do início do jantar que a gente tem, é justamente para figuras da própria comunidade se comunicarem. Porque às vezes a gente está tão com a viseira ali, tão fechada, que a gente nem sabe que dentro do nosso próprio espaço físico tem alguém que pode nos atender com uma coisa que a gente já procurava há algum tempo. Então isso também é um outro ponto muito legal também. Isso é bacana porque, querendo ou não, o dia a dia consome tanto que se você não tirar um tempo para agora eu vou começar a me relacionar, ou até mesmo para network, ou né, nesse jantar igual o Sicredi está promovendo, isso é fundamental para a gente conseguir fazer essas interações. Exato. Conseguir gerar relacionamento, conseguir gerar contatos, né, processo de indicação, e isso é o que cria uma comunidade, né, voltada para o empreendedorismo. 8 horas do nosso dia a gente passa no mínimo trabalhando. Se não for 8 horas pelo menos prazerosas ali da gente se comunicar, da gente gerar lead, da gente gerar resultado, da gente tentar se conectar e se comunicar, né, alguma coisa você está fazendo errado. Né? Então isso é muito importante também. A gente tem que fazer desse processo de comunicação, né, geração obviamente de uma rede. E chega a ser uma rede de apoio, né? Que quando você vai ver, você pode não precisar daquilo agora, né? daquela conversa, daquela pessoa, daquele negócio, mas daqui a X tempo você vai lembrar, poxa, eu conversei com uma pessoa que tem tudo a ver com o caminho que a gente vai seguir agora. Então, eu acho que o Chacrinha quer dizer, né? Quem não se comunica, se instrubica, alguma coisa assim, é importante, né? A gente tem que estar sempre em contato, porque de alguma forma, num futuro muito próximo, vai ser necessário. Não, sensacional, Léo. Nossa, que aula, fantástico. E agora nós vamos caminhar para um momento muito especial aqui para o nosso CNPJ Cast, que é o momento empreendedor. Aqui são 2 pontos aqui. O primeiro é você nos contar aí um erro, uma falha ou uma situação que você viveu, que você pudesse voltar, você faria diferente. Caramba, me pegou assim de surpresa. Eu nunca vou mentir que eu nunca pensei em ser empreendedor. Inclusive, tem um projeto pessoal, né, de marketing pessoal. Estou montando com uns amigos meus que atuam nessa parte de marketing digital. E eu estou querendo estruturar algo voltado para o marketing pessoal. E é o que você falou no início, como se portar, vestimenta, comunicação, etc. Mas sabe que, além de ser DJ e gostar muito de moda, eu também já tive um negócio voltado para evento. Eu e mais 3 amigos, digamos assim, né? Com 4 eu fiz um aniversário, e esse aniversário eu tive ali mais de 200 convidados, né? E captei ali recurso, fiz um grande evento, só que o negócio tomou uma proporção tão grande que as pessoas começaram a me cobrar, vamos fazer um outro evento, e aí que deu errado como empreendedor, porque eu fiz um evento e eu acho que eu não estudei suficientemente para que aquele evento acontecesse de uma forma como foi a primeira vez, né? Nós criamos uma pequena empresa de evento, criamos o primeiro evento, né? Convidamos uma parcela grande do público, só que ali, na correria do dia a dia, outros negócios acontecendo, esse grupo e eu também, obviamente, não tivemos a capacidade de estudo, que é o que você falou do plano de negócio, né? Efetivamente, e às vezes até colocando necessariamente um estudo de localidade, onde fazer, capital a ser inserido. Não tivemos prejuízo, tivemos até receita, mas aquela velha questão, você sempre espera atingir, né, um volume de pessoas muito maior do que você atingiu, né? Então, se eu fosse dar um conselho, obviamente conselho a gente não dá, senão a gente venderia, né? Eu talvez falaria de se preparar melhor, no sentido de estudar um pouco do negócio que você está entrando, procurar pares que façam daquele mesmo serviço ou alguma empresa ou alguma pessoa que já tenha passado por aquilo, estudar muito a região e estudar principalmente a forma de consumir daquela região, porque às vezes você está propondo um tipo de negócio que a sua região não tem para o que você está propondo. Aí você tem que mudar totalmente a sua rota. Se eu estou fazendo um evento, eu preciso conectar com o público daquela região. Então, talvez, se eu pudesse dar um conselho nesse sentido de empreendedorismo, seria voltado aí para
um processo de preparação maior e até mesmo de estudo para que tudo aconteça e ocorra de uma forma sinérgica, né? E que tenha um resultado efetivo. Porque o resultado, às vezes, ele não é só financeiro, não. O marketing nos ensina muito isso. Você, às vezes, despende um recurso muito grande no marketing para ter um resultado efetivo daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, né? Ali foi um processo que a gente, às vezes, na ânsia de colocar para rodar, não fizemos um estudo de viabilidade mais assertivo. Então, eu daria esse conselho, né, de estudar melhor a região, de estudar melhor o negócio, de estudar os sócios, de estudar como está sendo aberto. Se eu tivesse, por exemplo, a CNPJ nesse processo, tenho certeza que teria um sucesso muito maior. Eu acho que seria isso, esse seria o ponto. Com certeza a CNPJ conseguiria ter te ajudado aí. Com certeza. Nesse momento. E uma dica mesmo, porque isso aí foi um aprendizado que você teve com um erro, mas e fosse agora para colocar uma dica aí, já pensando no futuro, para os próximos pontos que estão para vir. Eu sei que um cara que está muito inteirado aí dentro do futuro da economia aí, o que você daria de conselho aí para os empreendedores que nos acompanham? De conselho, cara, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui de conselho que faria muito sentido, né? Eu falei do marketing pessoal, que é algo que a gente está construindo agora. Eu acho que eu ainda bateria na tecla de necessariamente se conectar com figuras que talvez tenham mais expertise no processo que você está entrando. E principalmente não ser muito afoito, né? Achar que o resultado ele tem que acontecer no curtíssimo prazo. Como toda empresa que você cria, ou como todo empreendimento que você acaba colocando para rodar, ele tem o período de maturação, tem lá o payback, né? Você atingir lá o resultado financeiro efetivo para você começar a dar lucro, 1 ano, 2 anos. Então, talvez um conselho é necessariamente não se desesperar no sentido, meu Deus, montei um negócio, esperava que o resultado acontecesse em 1 mês. Às vezes o resultado não vai acontecer em 1 mês, mas se você desiste, você basicamente está fechando as portas do seu próprio negócio. Às vezes ele vai acontecer em 6 meses. Então, um conselho é não desistir, né, das ideias, não desistir dos sonhos, né? Eu sou um cara muito imaginativo, sou um cara muito sonhador. Estou aqui no Sicredi, o Sicredi me permite muito ser uma pessoa construtora de pontes, né? Seja de forma pessoal, seja de forma profissional, porque eu acho que, como todo bom empreendedor, como toda pessoa que se comunica, a gente tem várias ideias e vários sonhos, né? Então não desistam e principalmente se conectem. Acho que nada melhor do que se conectar para ver para onde ir, como ir, com quem ir, porque do nosso lado às vezes tem pessoas que são magníficas em algo que você não é. Eu, por exemplo, citei que eu não sou magnífico numa coisa, mas sou muito bom em outra. Então a gente acaba se convergindo, né? Ao invés de divergir, a gente acaba convergindo com grupos e com pessoas que possam fazer mais sentido para a gente aí, nesse dia a dia de criação, né? De empreendedorismo, de empreender. Então seria isso, não desistam, né? Acho que é o ponto focal. Nossa, sensacional as dicas. Se a gente tivesse combinado, acho que eu não concordaria tanto. Não daria tão certo, né? Não daria tão certo. Ainda bem que não tem roteiro. Porque realmente eu acredito muito na questão do correr atrás da pessoa, que eu brinco muito assim, tem uma frase, alguém já disse isso, eu li em algum lugar, não vou lembrar quem disse, mas que não existe empresa que não dá certo. Acontece que o empreendedor desiste antes de dar certo. Exato, é o que eu falei de 1 mês para 6 meses. Às vezes justamente. Então, você está chegando na mina de ouro, você desistiu por algum motivo. A persistência ela é muito importante, então eu acho que esse ponto é fundamental. E o relacionamento, criar network, ter mentores de situações na qual você está vivendo, naquele mesmo âmbito. A gente tem uma falsa ilusão, ficou esquisito, né? A gente tem uma ilusão que as pessoas que são do nosso mesmo ramo, elas são todas concorrentes. E não, né? Muitos podem ser mentores, porque as pessoas hoje estão buscando essa conexão, essa troca. Exato. Né? E eu acho que isso é o futuro, igual a gente já falou do cooperativismo, né? Então não é porque você montou uma empresa de arquitetura, está começando, você tem um arquiteto que você segue, que é um cara que você admira, pode mandar um direct para ele lá, que eu tenho certeza absoluta que esse cara vai sentir maior prazer em te responder. Exato. Ele vai se sentir orgulhoso de ter uma pessoa que quer se espelhar nele, que quer aprender com ele, que quer ser mentorado por ele. Lógico, eu não estou aqui falando dos coaches que vão te vender curso e tal, não. Estou falando de um profissional mesmo que você goste, que você admire. E todo mundo tem alguém. Não que seja errado também, tá? Essa parte lá do venda de conteúdo, cursos voltados para isso tem crescido muito e é muito bom. Mas uma pessoa que o ponto aqui não vejam
as outras pessoas da sua área somente como concorrentes. De forma nenhuma. Né? Enxergam elas como pessoas que vão poder te ajudar a estar sempre melhorando, sempre evoluindo. E eu acho que isso é uma dica sensacional. Eu acho que quem está acompanhando, anota essa no caderninho, cola no post-it lá no quadro, essas duas aí, que essa vale muito a pena. E a partir disso é que você vê muita coisa, né? Pro bem e pro mal. A gente está falando aqui que se comunica com aquele meio, existe a concorrência, existe, mas às vezes você pode gerar parcerias, né? E também com o olhar de que, poxa, o que ele faz ali, por exemplo, eu não faria. Ou o que ele faz ali, eu acho que não deveria ser feito. E a partir desse dado também você começa a ter a sua própria noção do seu próprio negócio, o que você está propriamente criando. E você pode levar isso para essa outra pessoa. Cara, a gente é par nesse sentido aqui, mas se você fosse por esse caminho, seria menos tortuoso do que você está indo por esse caminho. Então tem esse viés também, as pessoas às vezes confundem, acho que o capitalismo também gera muito isso, né? A livre concorrência, e temos que ter concorrência, é um fato. Mas por que não, dentro da concorrência, termos parceiros? Sim. Né? Os bancos hoje têm a FEBRABAN, né? Por exemplo, né? A Federação dos Bancos. E necessariamente os bancos se conversam. Apesar de todos serem concorrentes, né? Vamos falar assim, a FEBRABAN representa para que esses bancos se comuniquem, né? Tirem boas práticas do que um está fazendo, que o outro talvez possa fazer. Então, às vezes, as próprias pessoas, né, que estão de fora não têm essa noção. É bom começar a fazer e ter essa noção, porque você consegue tirar boas práticas e boas ideias, né, do negócio que está do seu lado. O cara que está fazendo a mesma coisa que você faz alguma coisa que, se você pegar 1% daquilo ali, vai potencializar seu negócio em 50%. E você nem sabe. Até porque quanto mais as empresas numa mesma área, né, no mesmo segmento, elas evoluem, mais elas estão evoluindo no mercado que é de todos. Né? Que é de todos eles, né? Exato. Você falou do exemplo do banco, né? O cliente lá do banco 1, se amanhã ou depois ele sair para o banco 2 ou do banco 2 também sair para o banco 1, o que eles aprenderam em conjunto ali valeu a pena para todo o mercado. Então, é uma troca. É uma troca. De fato é uma troca. Não fica naquele paradigma, meu Deus do céu, preciso vencer. E todo mundo, acho que na verdade nesse processo de concorrência que a gente está citando aqui, por exemplo, são tantas opções, né, que você pode degustar de cada opção. Sim. Você pode tomar um refrigerante A, B, C, mas você pode gostar só do A, mas de vez em quando você consome do B e do C. Porque a ideia é essa, né? Você vai gostar mais de um, menos de outro, você vai gostar mais da cultura de um, menos da cultura do outro, mas a ideia é fazer essa geração de várias culturas, de várias formas de se fazer, né? E pegando um pouco desses insumos e adaptando esses insumos dentro do seu próprio negócio. Eu acho que é muito isso, tem muito a ver também. E aí, de certa forma, você vai aprendendo e ao mesmo tempo inovando. Né? Inovando. Porque inovar é você colocar aprendizado em prática. Inovação não é só tecnologia. Não. Inovação também é pensar dessa forma. Não, perfeito, Léo. Foi realmente uma aula. Caminhando para o final. Isso, eu aprendi aqui, muito. Que isso. Né? Caminhando para o final, eu quero te agradecer. Agradeço também. Quero que você deixe aí seus contatos, redes sociais, convida a galera para conhecer a agência. Fica à vontade aí para suas considerações finais, meu amigo. Gente, obrigado pelo espaço, primeiramente. Dejan, agradecer aqui a turma do CNPJ, foi muito bem recebido. Mais uma vez, eu acho que a primeira vez que eu estive aqui em Ibirité, eu percebi o quão o negócio de vocês é diferente e as oportunidades variadas que vocês têm hoje dentro do mercado. O que vocês entregam é muito diferente. Então, nós estamos do lado, né, das CNPJs aqui, basicamente. Eu queria convidar toda a população de Ibirité, até também quem não é de Ibirité, né, para fazer uma visita à nossa agência. Né? A gente inaugurou no último dia 18. Estamos aí há dias, vamos falar assim, desse processo inicial de abertura, de contato com o público, mas eu quero convidar a população de Ibirité e convidar também as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, que também quer conhecer um pouco mais do Sicredi, né? Entre aí nas redes sociais do Sicredi, né? Sicredi.com.br. Vocês vão poder ter uma noção maior do que é o Sicredi, né? Do alicerce que a empresa tem, que a cooperativa tem, e principalmente, né, se tornar um associado e ver a grande diferença de ser associado versus ser cliente. Né? O que a gente falou aqui foi uma parcela muito pequena, né, da nossa cultura, do nosso negócio, mas você acessando as nossas redes, vocês vão ter uma noção muito maior do que é esse negócio, do que é o cooperativismo, do que é a cooperativa. E a gente, como eu citei, a gente vem com um prognóstico do ganha-ganha, né? Todo mundo sendo feliz, do modelo relacional, e a gente quer necessariamente fazer
a diferença de forma positiva na vida das pessoas e principalmente na vida das empresas, né? Então convido todo mundo para acessar as nossas redes e quem puder, venha nos conhecer aqui no Sicredi de Ibirité. Estamos na região central, Rua Freitas de Oliveira, 232. É isso. Obrigado pelo convite a todo mundo. Não, e qual que é o seu Instagram, né? O pessoal que quiser Poxa, dicas de moda. Eu não ia falar meu Instagram. Isso tem que ter. Quem quiser dicas de moda ou acompanhar ali como é que funciona os processos de shows de DJ lá, não deixa de seguir o Léo, não. Eu não ia falar minha rede social, mas vou falar. Meu Instagram é @leo.gui.dias. Dejane citou, não falo de moda, mas está lá a forma com que eu me visto, veja um pouco. E vocês vão poder ver também como eu toco, né? Lá chama DDJ, aquele equipamento, que é o que os DJs usam aí, né? Então me sigam lá também, vou falar muito do Sicredi, vou falar muito da minha vida pessoal. Eu alio muito isso, né? Trabalho versus hobby. É isso aí. Não, valeu, Léo. Quero te agradecer mesmo pra gente aqui. Foi um prazer te receber no CNPJ Cast. Foi uma honra aí. Nós estamos do ladinho, parede com parede, as portas estão sempre abertas. Tamo junto. Se de qualquer coisa, você pode contar com a gente. Comemorando de 1 ano e eu quero estar na comemoração do 2º ano, né? Do de 2 anos, né? Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite, Dejane. Valeu. Valeu, gente, um abraço. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio aqui do CNPJ Cast. Se você gostou do bate-papo, não deixe de compartilhar, curtir, indicar para os seus amigos, né? A gente está aí gerando conteúdo cada vez melhor, com mais qualidade, para ajudar vocês no desenvolvimento, né, da empresa de vocês. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição, pode contar com a gente, né, que vamos caminhar juntos. Muito obrigado.